Salve Maria Santíssima, continuando, ainda falando sobre o inferno, né? Tal iniciativa parece vedada à filosofia humana, que anda sempre com medo de perder a dignidade. Estes moralistas puros estão muito longe de saber o que é uma doutrina feita toda de desinteresse. Bem, confessai que o homem às vezes tem medo de se servir do medo, que o há de levar ao bem. Que vergonha! O que temos a fazer é ocultar tal miséria, e não seja caso que ela venha perturbar a linda arrumação dos nossos preceitos puros. O melhor será até riscar da moral o nome dela. Era ao Espírito Divino que competia reabilitar o temor. É verdade que o temor, adaptado pelo Espírito Santo, nada tem de comum com o medo mundano. Não se trata do medo dos homens, mas sim do temor de Deus. No temor do Senhor reside o início da sabedoria, diz a Sagrada Escritura, e o Concílio de Trento, confirmando a longa tradição de vários séculos do cristianismo, declara em bom e santo mesmo o temor dos castigos de Deus, ou seja, é salutar e necessário esse medo. Mas o temor filial, temor do pecado, receio da separação de Deus, é evidentemente superior. Constitui um dom do Espírito Santo e cresce com a caridade. Os grandes santos que não sabem tremer diante dos homens sentiram este temor de Deus. Diz ainda Gardeiu, eu vou dizer como é que escreve, né? É Gardel. Eu estou citando porque tem livros dele na editora Paulus explicando a teologia de Santo Tomás de Aquino, uma introdução, é muito bom. Gardeiu. É o estoico justo que nada teme, não passa de uma criança ao lado dos grandes santos. Os protótipos mais sublimes da moralidade humana, divinizada pela revelação de Deus. São Luís Bertrand, missionário que não só não temia as pedras, nem as flechas dos selvagens, como pelo contrário, desejava o martírio. Tinha este temor de Deus e exprimiu da maneira mais pungente. Costumava ele dizer, durante a sua heróica mortificação: ó Senhor, queima e corta aqui, não nos poupe cá embaixo, para que na eternidade perdoes. Deus diz-nos pelas vozes do profeta: voltai outra vez a mim, e eu voltarei de novo a vós. Zacarias 1, versículo 3. Convertei-vos a mim, e sereis salvos. Isaías, capítulo 65, capítulo 45, versículo 22. E a alma deve responder-lhe como Jeremias, em Lamentações 5, versículo 21. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós converter-nos-emos a vós. Dificilmente se poderá exprimir melhor a doçura da conversão. Esta resposta da alma inspirada por Deus é ainda mais bela que a exortação divina para ela se converter, porque tal exortação tinha sido feita para obter tal resposta, tal como a palavra de Jesus tinha sido dirigida a Cananeia para levar a responder como respondeu, sob a inspiração divina. A doçura da conversão equilibra o justo rigor do dogma do inferno e leva a pressentir o valor da felicidade eterna. Resumindo aqui, né? Aqui está mostrando que os santos, que não temiam os homens, que não temiam nada, nem as feras, nem as torturas, eles temiam desagradar a Deus, eles temiam ofender na mínima falta ao Senhor. E os maiores heróis desse mundo, eles, comparado aos grandes santos, eles são as pessoas mais medrosas do mundo, porque eles não fogem do pecado, esses grandes heróis. Mas os nossos verdadeiros heróis, que são os santos, eles fogem do pecado, de fato, para não ofender a Deus. Em síntese, seria isso, né, o texto que eu li a respeito dessa questão. Também ainda sobre o inferno, o que vai falar da diferença das penas do inferno. A Escritura afirma a desigualdade em primeiro lugar, ao dizer que Deus dará a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 27 e Romanos 1, 6. Em outro lugar também diz, Mateus 10, 15, será mesmo punido no dia do juízo a terra de Sodoma e Gomorra, do que aquela cidade que se recusa a receber os apóstolos.
No mesmo sentido, também vai falar o Senhor: ai de ti, Corazim. Depois vai falar também: o servo que tiver conhecido a vontade do seu Senhor, sem a ter cumprido, ele levará muitos açoites. Ao passo que quem não tiver conhecido essa vontade, tendo praticado os atos dignos de castigo, levará poucos açoites, diz-nos Lucas. Lucas no capítulo 12, versículo 47 e 48. Aqui vai mostrar a diferença das penas do inferno, né? Em Apocalipse também 18, versículo 7, ouve-se a voz de um anjo a propósito de Babilônia, quanto ela se glorificou e viveu em delícias, tanto lhe dá de tormento e pranto. Já o livro de Sabedoria, no capítulo 6, versículo 7, fala o seguinte: os poderosos serão poderosamente atormentados. Aliás, é evidente que a pena deve ser proporcional à gravidade do delito. Ora, como os delitos são desiguais, quanto à gravidade, quanto ao número, as penas do inferno devem ser desiguais quanto ao rigor. Santo Tomás de Aquino é de opinião que os avarentos não serão punidos da mesma forma que os luxuriosos. Os maiores culpados irão parar ao mais profundo do inferno, embora só conjecturas possamos fazer a respeito do lugar. Consentirá mitigação a pena acidental e temporária devida pelos pecados veniais e pelos pecados mortais, perdoados, né? Mas ainda não expiados, é uma pergunta. Ou seja, as pessoas que pecaram várias vezes, o pecado venial, mortal, e como se dará isso, né, nessa dimensão eterna? Aí vai responder: muitos teólogos admitem como mais provável, visto esta pena acidental ser apenas temporária. Ou seja, uma pena temporária em relação a aqueles que cometeram pecados mortais, mas já confessaram e foram perdoados, né? Santo Tomás declara: nada se opõe a que as penas do inferno, no que tem de acidental, vão diminuindo até o dia do juízo final. O Santo Doutor admite, como já vimos, que a misericórdia divina se exerce em relação aos condenados, no sentido de serem menos punidos do que merecem. A respeito da desigualdade das penas do inferno, deve notar-se que as penas de dano, mesmo as mais pequenas, ultrapassam de forma enorme todos os sofrimentos desta vida. No que apenas dos sentidos se refere, os teólogos adotam de forma comum idêntica posição, pelo menos quanto às circunstâncias de eternidade, sofrimento sem alívio e acumulação com a pena de dano. É bastante provável, como pensam muitos teólogos, que Deus não deixe morrer em estado de pecado os homens em toda a sua vida, não tiverem cometido senão um pecado mortal. Sobretudo se trata de um pecado de fraqueza, o que ele só não permite e que ele só não permita a impenitência final aos pecadores inveterados, porque, como diz São Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9, usa de paciência para conosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos se convertam à penitência. Ou seja, nós não podemos duvidar que Deus, ele vai levar em conta a nossa luta contra o pecado, e aqueles que lutaram para não cair em pecado mortal, eles terão, sem dúvida, uma benevolência maior na hora da morte, para que se evite o inferno, né? Porque o demônio, na hora da morte, ele vai tentar. É a última cartada para tentar nos levar para o inferno. Então, aqueles que lutaram sempre contra o pecado mortal, sem dúvida, ele vai ter um auxílio maior da graça, uma abertura maior da graça, para não cair em desespero naquela hora. É isso que vai sendo falado aqui, né? Não nega, por conseguinte, seja a quem for, os auxílios que predispõe para a conversão. Ou seja, Deus vai dar auxílio a todos para a conversão na hora da morte. Mas esses que lutaram de forma mais afinca contra o pecado serão mais sensíveis a esta graça, né? Vai falar São Gregório Magno o seguinte: aqueles que foram visitados por Deus e não o reconheceram durante a sua vida, mas receberam a visita dos demônios e aceitaram, no final da sua vida receberá novamente a visita de Deus e não o reconhecerá, e aceitará o tormento e as insinuações do demônio. O inferno mais não representa que o castigo da má vontade e da obstinação no mal. Vem também, a propósito, lembrar a grande promessa de Jesus a Santa Maria, a Santa Margarida Maria, conforme testemunho.
que se dedicou bastante ao estudo desta questão. Pai em véu. Tal promessa encontra-se numa carta da Santa, a Madre de Salmaise, que as editoras publicaram em maio de 1688. Numa sexta-feira, durante a comunhão, o Senhor disse para a sua indigna escrava: se não está em erro, estas palavras, prometo-te na imensa misericórdia do meu coração que o seu amor onipotente concederá a todos aqueles que comungarem nas 9 primeiras sextas-feiras de 9 meses seguidos a graça final da conversão, de forma alguma hão de morrer na sua desgraça, sem terem recebido os sacramentos, tornando-se o meu divino coração asilo seguro para eles nesse último momento. É porque agora foi ligado aqui o computador, estão ouvindo música e está mais difícil de gravar. E Banho acrescenta precisamente: a promessa é absoluta, supondo somente as comunhões feitas e bem feitas, evidentemente. Não se promete a perseverança no bem durante toda a vida, nem a recepção dos sacramentos à viva força, ou seja, essas promessas são para aqueles que cooperam com a graça de Deus, como fala Santo Agostinho. Deus que nos criou, sem a nossa colaboração, não nos salvará sem a nossa cooperação. É preciso cooperar com a graça de Deus. Mesmo que tenhamos uma devoção profunda ao Sagrado Coração de Jesus, é preciso cooperar com essa devoção para que os frutos, né, de vida eterna e dessas promessas de fato aconteçam conosco.